Doutor Cidadão, canal 12 da NET, 40 HF. Programa hoje muito especial. Aqui um bate-papo na cidade de Guarujá, ao lado do ator Pedro Lemos. Ele que passou a sua infância na cidade de Guaxupé, lá no sul de Minas Gerais. Filho do Dr. João Carlos, otorrino laringologista, tratou a garganta de muita gente, né, Pedro? Putz, de todo mundo. Acho que todo mundo que eu conheço, meus amigos lá já tiveram. Tratado. Filho da Maria Henriqueta, irmão da Helena e pai do Antônio. Então, Pedro, é um prazer. Agradeço demais você ter cedido essa oportunidade da gente falar um pouquinho da sua carreira, da sua infância, do teu momento hoje que você vive, que eu sei que é um momento muito especial da sua carreira, e que as pessoas possam ainda mais te conhecer e te acompanhar. Eu acho que isso é o principal papel aí de um ator, né? De uma pessoa que busca galgar passos maiores, como você vem muito bem fazendo. Então, obrigado, é um prazer. Não, eu que agradeço, Caio. Primeiro de tudo, é muito legal poder te rever. Depois de tanto tempo, eu e o Caio, a gente cresceu assim junto, infância junto, eu era super amigo do irmão dele. Então a gente tava ali sempre por perto nas bagunças, então é muito legal te ver, saber de você. A gente já trocou uma ideia antes aqui pra saber como é que tá a família, e já sabemos que tá todo mundo muito bem. E obrigado pela sua oportunidade, quero dar um abraço no teu espectador e te agradecer. Espero que a gente consiga falar algumas coisas que sejam inspiradoras aí para as pessoas. Pedro, vamos começar para que as pessoas possam também saber um pouquinho das tuas raízes. Você nasceu em São Paulo. Isso. E começou a tua infância, foi com quantos anos para Guaxupé? Como é que foi, vamos dizer assim, o futebol lá na ABB, o futebol lá com o Reizinho? Ela lembra que eu era craque de bola, lembrou que eu era bom. Fala um pouquinho da tua infância, dos teus momentos, e também vamos entrar, já aproveitar da tua infância, que eu acredito que até a gente estava conversando nos bastidores, quando que deu aquele estralo? Fala, poxa, eu gosto de me apresentar, eu gosto de atuar. Vamos entrar também um pouquinho nisso. Crescer em Guaxupé durante a infância, com certeza é um material que me moldou meu caráter, moldou minhas referências, e hoje em dia, tudo isso que eu uso no meu trabalho como ator, que é basicamente uma pesquisa sobre o ser humano, suas ações, suas intenções, suas motivações, suas emoções, todo esse estudo, ele está em cima de um repertório criado nessa infância específica de Guaxupé, aquela coisa que você viveu também, então... Vamos dizer assim, uma infância tranquila, né? Com uma muita cidade pacata, com muita confiança em sair, em poder ficar até tarde na rua, brincando com os amigos, muita brincadeira de rua, né? Muito futebol, como você falou, futebol na ABB. Isso aí, cara, isso era a minha paixão, assim, a gente todo sábado, o irmão dele, você também, a gente jogava, a gente todo sábado, 9 horas da manhã, ia lá treinar com o Reizinho, nosso técnico, o cara que juntou a molecada ali, a gente formou um time e a gente passou momentos bem felizes ali. Pedro, eu acho que você pode falar melhor, você tá na área, é uma profissão que, vamos dizer assim, até os nossos próprios pais, né? Vamos dizer assim, às vezes pode ser até que fiquem na dúvida. Poxa, claro. Mas você vai ser ator, a gente sabe que tem um caminho difícil para trilhar, como é que vai ser, você precisa se estabilizar. Como é que foi isso para você? Teus pais tiveram essa preocupação? Ou, por outro lado, te deixaram mais à vontade? Eu sei também que você é formado em publicidade, né? Sou. Foi a tua primeira opção aí para meio que, vamos dizer assim... Uma garantia. Uma garantia, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Eu percebi que meus pais estavam apreensivos para qualquer tipo de carreira que não fosse estável, mas eu queria brincar com criação. Então eu descobri que a publicidade podia oferecer tranquilidade para os meus pais e um certo lúdico na minha vida, já que falei, bom, eu entendi que trabalhar 2/3 da vida, eu não quero passar a maioria da minha vida fazendo uma coisa que eu não gosto. E aí fui para a publicidade. E aí caí. Você atuar na publicidade? Você se formou? Eu atuei depois. Você já... Eu fui trabalhar em agência de publicidade. Eu fui trabalhar nos caras que criam as propagandas, só que eu não caí na área de criação. Eu caí no atendimento. Eu era o cara que ia lá no cliente e falava: faz aí, como é que é o comercial que você quer? É assim, então eu chegava, criação, faz aí o comercial dos caras. Não vou fazer muito ruim. Eu falava, não, o cara pediu. Então eu ficava só tomando porrada.
Entendi. Foi o suficiente pra eu sofrer muito e falar... Chega! E aí, realmente, assim, de uma maneira sem boicote mesmo, a busca do meu sonho tava muito urgente isso na hora, porque eu realmente fiquei muito mal quando eu percebi que eu ia viver sofrendo aquela coisa. Eu tomei uma decisão no dia seguinte, eu saí da agência, liguei pro meu pai chorando, falei, velho, assim, não dá. Eu acho que meu pai percebeu o meu... Você tinha o quê? Um Atenção. ano formado já? Eu já tinha uns 2 anos de formado, já tava 2 anos trabalhando numa agência. Você lembra o dia exato? Não, o dia exato eu não lembro, assim, mas eu lembro que no dia que eu saí, eu cheguei em casa, fiquei assim, meio na cama, o que tá acontecendo? Eu tava com estresse, assim. E aí, dali então... Liguei pro meu pai no dia seguinte e não fui trabalhar, mandei um e-mail pro cara, falei, olha, é o seguinte, eu tô mudando de carreira, não é nem eu tô saindo do emprego. Daí o cara foi muito atencioso comigo, porque ele conhecia pessoas já que estavam no teatro, me chamou lá, ele me indicou 1000 nomes. Meu pai percebeu a minha atenção e ele não me forçou nada, ele me... Deixou à vontade. Ele falou, você tem um dinheiro guardado aí, faz então essa aposta no teatro, senão você tem seu diploma. Então eles me apoiaram com medo, mas me apoiaram. E graças a Deus começou a dar certo. Porque daí pagou também essa confiança dos meus pais, que eu acho que foi muito importante eles também terem depositado essa confiança e no final... Poxa, deu certo, que bom. Eles cresceram com isso, eles se arriscaram também, né? Super orgulhosos, né? Então, são muito a mais. E como é ser pai, né? Eu sou pai de uma menina, né? Você é um pai de um menino. E como surgiu, como é que caiu a ficha? Porque assim, eu sempre falo, né? A mãe, ela carrega o bebê, né? Pro pai, por mais que ele esteja acompanhando, vendo aquele crescimento, demora um pouco, vamos dizer assim, pra cair a ficha. E aí, como é ser pai do Antônio? Como que ele é? Você passou aqui que ele lembra muito você na sua infância, é muito gostoso, né, Pedro? Como que é o dia a dia do seu filho? Você, apesar da tua correria, você consegue ali ter aquele momento sagrado, levar ele na escola, fazer um passeio? Consigo, cara. Caião, eu acho que eu sou um cara que, assim, essa história da paternidade tá colada com a minha missão aqui. Eu sempre tive na minha cabeça que eu seria um bom pai e eu precisava viver essa experiência. Porque o meu pai é um pai que eu sempre quis imitar, entendeu? Legal. Eu falava, eu quero ser um pai igual ao meu pai e ele faz bem, sendo meu pai, eu já aprendi a ser pai de outro cara. E eu falei, eu quero exercitar isso. Então quando o Antônio nasceu, eu veio com todo esse pacote. Eu sou o tipo pai e mãe. Eu só não dei de mamar porque não saiu leite aqui, velho. Mas eu sou muito presente, me acompanho muito, sou apaixonado pela evolução dele. Fico louco ao ver ele passando, por ser muito parecido comigo na infância, ele passando por experiências que meu pai deve ter passado comigo. Sim, eu piro nisso, assim, eu me dedico. Crescer muito como ser humano. Muito, Caio. Assim, essa missão pra mim foi bem dada e vai ser bem cumprida. E quando nasceu, os caras falam que eu venho com um saquinho de pão embaixo do braço, né? Caio, quando nasceu, minha carreira fez assim, ó. Quando o Antônio nasceu, me deu uma novela, emendei outra, peguei assim uns 5 comerciais pra fazer na sequência. E daí eu falei, nossa, realmente. O cara providencia. Pedro, e qual o papel, vamos dizer assim, que você julga que foi o papel que te deu um destaque? Que, vamos dizer assim, hoje eu posso dizer que esse papel me deu uma projeção nacional que hoje realmente eu consigo tá sendo mais ainda conhecido. E antes de falar isso também, quando foi o teu início? Eu iniciei nessa peça, legal. Eu iniciei nessa cidade, eu acabei antes de morar em São Paulo tendo que passar por umas outras cidades, como foi isso? Legal. Bom, a história do teatro, como eu falei aqui que eu estava na publicidade já em São Paulo, começou também em São Paulo, então eu já estava meio que no lugar onde acontece o movimento de teatro, né? Então fui fazer escola de teatro, fui fazer Célia Helena, Teatro Escola Célia Helena, super respeitada, que hoje em dia já é uma escola de ensino superior, é considerada uma faculdade, né? E então fiz lá 3 anos de curso técnico, procurando primeiro naquele lugar que é bem importante para mim,
aprender muito. Não vou me arriscar a fazer isso se eu não aprender como faz. Eu não vou pagar mico aí na televisão. Deixa eu estar seguro. Então eu fiquei muito preocupado em aprender. De repente, no meio da história, eu falei, peraí, como é que ganha dinheiro com isso aqui? E aí, só no meio eu fui descobrir que você precisava ir numa agência que te mandava para determinados comerciais, testes e tal. Fui descobrindo essas agências e comecei a ir para testes, assim, para alguns trabalhos, né? Principalmente comerciais no começo. O que aconteceu foi que eu, de cara, eu passei uns 5 comerciais numa grande produtora do Brasil, que é a O2 Filmes, que é do Fernando Meirelles. Fiz comerciais lá. E é uma produtora que produz, além de comerciais, muita dramaturgia. Então, na época, eles também estavam produzindo uma série pra Globo. E eles produziram e a Globo veiculou. Chamava Antônia, da Tata Amaral. E fiz o teste pra essa série pela O2, porque eu já fazia tanto comercial lá que os caras gostaram do meu perfil e me chamaram direto. Chama aquele menino lá que fez os últimos comerciais. Fiz esse teste, passei. Então, meu primeiro trabalho na TV foi na Globo, na minissérie Antônia. Legal. E daí, de lá, no dia seguinte, eu saí na rua um dia. Um capítulo. Um capítulo, você tem. Saí no outro dia pra almoçar, eu tava almoçando, e a pessoa falava assim, tô falando de você, tô falando de você. Não é possível. Passou ontem, 11 da noite, tava não dormindo. Então, é uma dimensão muito fácil. Você sai do teu anonimato, vamos dizer assim, você é uma pessoa comum, né? E da noite pro dia é o que você falou. O que aconteceu? Será que eu tô sem camisa, né? Eu babei em mim. Mas eu sei o que aconteceu foi que depois disso, a diretora dessa série me chamou para fazer uma outra série dela que virou um filme. E virou um filme muito legal. Ao mesmo tempo, eu devo dizer, agora que eu estou realizando isso, eu acho que a minha carreira se deve mesmo à publicidade, não ao trabalho que eu realizei como publicitário, aos meus filmes, como eu como ator fazendo propaganda. Porque essas produtoras também produziam dramaturgia. E lá, o destaque na publicidade fez com que essas pessoas me chamassem. Fui para um outro, de repente estava num filme, tudo começou ali atrás. De repente, uma grande produtora de publicidade entrou no SBT, ela era super amiga minha. Nessa época eu falei, é agora ou nunca que eu vou entrar na televisão. Mandei e falei, Tina, pelo amor de Deus, deixa eu fazer um teste no SBT. Não dava. Ela, Pedro, eu te adoro, você é o Pedro, mas não dá, tá fechado. Eu sei que na última hora, uns 45 do segundo, ela me arrumou um teste, eu fui, passei e peguei minha primeira novela lá no SBT, que foi Amor e Revolução. Respondendo a tua segunda parte da pergunta, o Padre Inácio foi um personagem que eu fiz nessa novela, foi muito importante. Legal. Porque eu tenho um perfil que você cai na televisão, às vezes você pode ir para um lugar assim, o mocinho, o bonzinho. E aí eu tinha um pouco de medo disso. Porque senão você fica para sempre fazendo isso. Do outro lado. De cara eu caí para fazer um padre que abrigava os revolucionários que estavam fugindo dos militares na época da ditadura. Ele tinha um papel social, ele tinha um conflito gigantesco em relação ao celibato, ele se apaixonou por uma outra mulher. Então, de cara, eu ganhei esse presente. Isso fez com que o SBT me valorizasse. Os caras falaram, poxa, Pedro, seu trabalho foi muito legal aqui. A gente não esperava, porque chegou aqui com essa carinha de menino, a gente falou, não vai dar. E você convenceu todo mundo, muito legal. E aí, eu adoro o SBT, vou falar, é um lugar de pessoas maravilhosas. Com isso, sempre mantive essa relação de muita harmonia com eles. Então, acabava uma novela, eu falava, pessoal, tu vai começar outra, tem uma outra chance. Adoramos o seu trabalho, Pedro. Quando pintar uma oportunidade, a gente avisa. Você que está lá no ar agora, está muito recente. Foi o que aconteceu com o Chiquititas. E com o Chiquititas, então, o Padre Inácio, para me destacar para o mercado, foi legal. Agora, para o público, foi o Tomás, eu acho que foi o Tomás Ferraz. O Tobias era gostosinho, né? Mas o Tomás Ferraz é um escracho, é onde a criançada se identifica na bagunça. Falar um pouquinho dessa nova novela, que já começou as gravações, você já tem um papel, você vai atuar, você pode falar alguma coisa, o que você pode estar... Eu posso adiantar... para as pessoas poderem acompanhar, né? Olha, é uma novela nova que está acontecendo na SBT, chamada As Aventuras de Poliana. Eu fui escalado para fazer um personagem chamado Walt Disney. Eu ainda sei pouco sobre o personagem, mas um pouco que eu sei já dá para saber que ele vai ser um cara muito interessante na novela.
Vai ter tipo um lado de humor. É uma mistura. Eu acho que isso, graças ao trabalho, como eu fui conquistando, né, construindo esse trabalho dentro do SBT, lá dentro o pessoal me conhece por, acho que esse tipo de trabalho. Então eu fiquei muito feliz quando me chamaram para fazer esse papel, porque além de ser chamado para fazer uma novela, um trabalho, é uma delícia, você vê assim, você fala que legal, tem um cuidado, os caras sabem que papel seria legal para mim. Estamos trabalhando junto aqui, sabe, assim. Então, é uma novela que vai começar no ano que vem, no começo do ano. A gente ainda não tem a data certa, provavelmente em março, mas é uma história clássica, um conto que talvez as crianças ainda não sejam tão familiarizadas, mas nossos pais leram muito esse livro, As Aventuras de Poliana, e é uma adaptação dessa história. Ela estreia então no começo do ano que vem. Espero que vocês possam estar atentos aí, com certeza vocês vão ouvir a repercussão. Se puderem assistir e torcer pro Walt Disney, meu personagem chama Walt Disney. Walt Disney? Legal. Aí ficaria... Pedro, me fala uma coisa agora realmente pra gente finalizar. Quem é o pai? Quem é a pessoa que você fala, pô, esse cara é um cara que eu admiro no teatro, pra mim é o pai, é um cara que eu, vamos dizer assim, tenho amor de admiração, e se você já teve a oportunidade de atuar com ele ou não. Isso também seria algo até pra gente poder... Acho que toda profissão, né, algo que a gente busca, um sonho, você ainda que passou por algumas, vamos dizer assim, outra faculdade, até você realmente falar, poxa, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar, eu vou atrás do meu sonho, independente do que vai acontecer. Uhum. Eu acho que você deve ter uma pessoa, uma figura, ou duas pessoas que você... É assim... Você falou tudo, realmente eu sou um cara que observa, eu acho que o meu trabalho, ele vai nesse lugar, assim, eu olho pra alguém que eu acho bom e eu falo, como que esse cara trabalha? Deixa eu ver como é que ele fez isso, como é que ele construiu determinada cena pra determinado personagem. Então eu sou mesmo de olhar para as pessoas, e isso faz com que a cada mês eu tenha um cara favorito. Sabe assim, você fala, meu Deus, esse cara mas tem uns caras que são eternos, assim, né? Por exemplo, no Brasil, o Osmar Prado tem uma visceralidade muito poderosa. O Lima Duarte é um cara que domina a coisa de uma maneira raiz, assim. O Lima Duarte é um cara que ele consegue fazer tudo através de, não sei explicar, assim, também é uma mágica. Já conseguiu, já atuou, já teve... Ainda não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas, ao dizer isso, são as pessoas que ficaram marcadas, tem um cara que eu até chamo um pouco de pai, nem é pai porque ele é irmão, porque ele é quase da minha idade, que é o Elcir de Souza, que ele é de Guaxupé também. Esse cara, ele é um grande ator, ele é realmente assim, muito reconhecido, ele está sempre em evidência no teatro em São Paulo, fez muita participação, muito cinema, já vi muita coisa dele, e sempre admirei esse cara porque ele era de Guaxupé e ele chegou, teve uma grande ascensão na carreira, num lugar de bom ator, não era uma celebridade, era um grande ator. E no dia que eu decidi que eu ia fazer teatro, depois daquela estreia, eu saí na rua, perdido, e eu encontrei ele na Paulista, eu não conhecia ele, andando, eu falei assim, você é de Guaxupé? Do nada. O universo conspira muito quando você tá sintonizado assim, sem boicote no teu sonho. Cara, eu encontrei ele e falei, você é de Guaxupé, né? Você é ator, né? Cara, desculpa, eu sou o Pedro, eu quero ser ator, eu te encontrei aqui, não é por acaso. E aí a gente ficou uma meia hora tocando ideia em pé na Paulista. Ele me indicou a escola, eu fui, a carreira vingou. Cara, a gente se encontrou aí ele me convidou há um tempo atrás, Guaxupé, teve aniversário de Guaxupé, a gente fez uma peça lá, com a galera de lá, ele, mas o Fabrício Oliveira, que é um grande ator aí, incrível, que fez o João de Santo Cristo no Faroeste Caboclo. Montamos uma peça lá em Guaxupé. E aí foi a minha chance de atuar com o Elci, que é esse cara que eu admirava, e sempre agradeço muito. Se não fosse a presença dele ali, talvez não tinha dado esse impulso. Bom, eu também te agradeço muito, né? Principalmente pela chance de te reencontrar e poder também divulgar um pouco aqui do trabalho. E te parabenizo, cara, porque além de você ter, assim, né? Não sei se vocês sabem os bastidores aqui, mas a família do Caio, família dos gênios, dos inteligentes pra caramba, não sei o que, era muito. Até eu mandei um áudio pra você falando uma coisa errada hoje no carro, eu falei assim, não, deixa eu consertar aqui, porque eu ainda vocês... E... Então, assim, claro que eu sabia que você se destacaria também na sua área de atuação, mas te parabenizo por você ainda transcender, né, a área da saúde e ir pra área da comunicação com essa facilidade. Eu vi sua entrevista com o Milton Neves e na hora eu falei, Caio já chegou chegando aqui, então... A minha esposa, ela fala assim,
como profissão, sou cirurgião dentista, né? Me formei em odontologia. E aí, recentemente, um paciente, o Renato, ele falou, poxa, agora eu tô vendo que o doutor está entrevistando. Aí a minha esposa falou assim, ele não tem o que fazer, tá entrevistando. Tá sem paciente? Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Então, mais novidades no quadro Doutor Cidadão, no programa Giro da Baixada. Um beijo para todos. Hoje, ator Pedro Lemos, de Guaxupé, Minas Gerais, pro mundo, né, Pedro? Se Deus quiser. E hoje aí, na próxima novela do SBT, As Aventuras de Poliana. Beijo grande. Tchau, gente.